Bem-vindo a mais uma aula. E aí? Tem lido? Tem lido a palavra, tem buscado em Deus o entendimento, tem buscado nele o reconhecimento da dependência completa, da necessidade de conhecer sua vontade, de compreender a sua vontade? Se não tem feito isso, então, tire um tempo agora, coloque-se diante do Criador, reconhecendo que precisa dele, que depende dele, para compreender a sua vontade, compreender o seu propósito para as nossas vidas neste mundo. Só assim a gente vai poder ler a Bíblia de maneira que possamos ter um entendimento claro daquilo que seja a vontade de Deus para nós. Caso contrário, seremos só religiosos neste mundo. E não é uma questão de fazer obras, e não é de entendimento. Precisamos, antes de mais nada, entender quem somos em Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas e como a gente deve viver. Então, se não fez isso ainda, se não tem feito isso, para agora, dá uma paradinha, se coloca diante de Deus e realmente dizendo, olha, desejo conhecer sua vontade, compreender seu querer, fazer aquilo que é o teu propósito para as nossas vidas, para a minha vida e para a vida daqueles que estão à minha volta, ser instrumento útil. Então é isso que a gente precisa entender. Agora, nessa aula gostaria de conversar um pouquinho sobre os equívocos religiosos. Na última aula nós falamos daquilo que Deus fez, do que Deus nos concedeu e do que Deus nos deu. Mas como normalmente temos interpretado isso? E isso é fundamental entendermos para não torcermos. Uma coisa que a gente precisa entender é o plano de Deus. Segundo ponto importante entendermos e termos claro é a salvação. E o terceiro é a questão das bênçãos. Então, o plano de Deus, normalmente, como a gente vê, como a gente entende, como a gente tem compreendido, que Deus veio corrigindo as coisas ao longo do tempo. Primeiro criou o homem, arrependeu, expulsou do paraíso, aí sim, então, arrumou um povo, veio a salvação por meio de Jesus Cristo, assim como se fosse corrigindo. E não foi o que a gente leu na última aula. Na última aula a coisa está muito clara. A cruz, Cristo, tudo isso, os fazermos de nós filhos, foi muito antes da criação do mundo. Antes de Deus nos criar, ele já sabia de tudo isso, ele já entendia acerca dessas coisas. Talvez é muito difícil a gente não compreender, não aceitar essas coisas, mas o que precisa estar claro para nós é acerca do amor de Deus, acerca da sua bondade, acerca da sua graça, e que este plano de nos fazer filhos, de sermos parte da sua família, da salvação em Cristo Jesus, nos unir a Ele, é algo que Ele já tinha planejado antes da fundação do mundo. Então a cruz estava planejada antes mesmo da nossa criação, antes mesmo de criar o mundo. Então, Deus não veio corrigindo os planos. Tudo que veio acontecendo estava dentro do seu plano, dentro daquilo que ele tinha e a maneira que ele tinha para se revelar a nós. A gente precisa entender que Deus poderia se revelar de maneira muito clara, muito expressa, manifestar o seu poder de forma clara, mas ele não faz isso. Ele se revela através da criação, ele se revela através das coisas que ele fez, através de Cristo Jesus, e o fundamental que a gente precisa entender hoje, ele se revela através da igreja. E este é o propósito dele, este sempre foi o plano dele. Então, Deus não foi corrigindo, estava tudo definido. O outro aspecto que a gente aprende muito, que a gente ouve muito, é a questão da salvação, que as coisas serão decididas no futuro, haverá um julgamento, e neste julgamento, no dia final, então, olhando com base nas obras que um e outro fez, aí sim Deus, então, conduzirá para o seu reino, ou então conduzirá para a condenação eterna. Mas é isto? Não. O que nós lemos? Não. Que nós somos remidos?
a nossa redenção, a remissão do pecado, é em Cristo Jesus. E a gente vai ler um pouquinho mais sobre isso. Mais na frente a gente vai ver sobre isso. E o fundamental já é irmos entendendo esse aspecto, que a salvação, a eternidade, não é algo para o futuro, mas é algo que a gente faz parte, quando nós nos submetemos a Deus, a partir de hoje, a partir deste momento, a partir do momento em que nós nos submetemos a Cristo. A salvação é algo que está nos assegurado. Isso é fundamental entendermos. Porque se tivermos esse entendimento, aí vamos compreender que Deus fez, a obra dele em nossas vidas, e vamos viver segundo aquilo que ele nos deu e nos concedeu. Isso precisa estar muito claro. O outro ponto fundamental é a questão de bênção. O que nos fala? O que nos ensina? O que aprendemos durante essa jornada, na maioria das vezes? Ou até mesmo é algo que está no nosso inconsciente, que faz parte da natureza humana, que no fundo traduz o pensamento do diabo. Que é o quê? Que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa provar, que a gente tem que trabalhar para então alcançarmos. Para mostrarmos que somos filhos de Deus, para mostrarmos que Ele se agrada de nós, para aí então Ele nos abençoar. Não é nada disso. Não é nisso que Deus planejou, não é isso que Ele diz, não é isso que nós pudemos ler na última aula. Quando nós fomos abençoados, fomos é passado, não é futuro, não depende de alguma coisa, que em Cristo nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção espiritual. Temos que entender que a partir de Cristo, em Cristo, quando nós submetemos as nossas vidas a Ele, nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador e nos submetemos a Ele como Senhor de nossas vidas e reconhecemos que a reconciliação é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, aí sim, então, nós somos abençoados, nós somos inseridos, somos feitos nova criatura. Recebemos de Deus tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Mas o que difere? O que faz diferença? Então, tendo esse entendimento, tendo essa compreensão, aí, tendo essa questão de dizer assim, olha, primeiro, o plano de Deus é eterno, Ele estabeleceu lá atrás, não veio corrigindo as coisas, o seu amor, Ele se revela pelas coisas que fez, e antes mesmo de ter nos criado, Ele já tinha decidido a cruz, já tinha decidido a nossa salvação, o fazer-nos semelhantes a Ele, fazermos segundo a sua imagem e semelhança. Então tudo isso Ele já tinha decidido, e principalmente que Ele nos abençoou, nos capacitou, nos deu da sua vida, nos deu da vida eterna, da sua vida eterna, para vivermos neste mundo de uma maneira que agrada a Ele. A gente vai estar detalhando um pouco mais, lendo, à medida que a gente for avançando na carta aos Efésios, e depois em outras cartas que a gente for lendo, a gente vai tendo esse entendimento de maneira mais clara. Mas é fundamental entendermos isso, que em Cristo já recebemos tudo que precisamos. Mas Ele vai nos conduzir em uma outra jornada, que aí é fundamental entendermos, que é diferente do pensamento humano em que a gente recebe as coisas para nós mesmos. No reino de Deus, nós recebemos as coisas, nós somos abençoados. Para quê? Para sermos galardoador, para ser abençoador, para darmos para as outras pessoas, para repartirmos com outras pessoas. Não é para nós. Isso que Deus quer nos ensinar nessa jornada, é isso que Deus quer que nós entendamos, que o que recebemos, o que temos, não é para nós. E aí a gente vê isso em várias histórias de Jesus, nas parábolas que Ele conta, e uma delas é acerca dos talentos. E aí nós começamos a compreender que os talentos que Deus nos dá, os dons que nós recebemos do Espírito, a capacitação que nós recebemos, não é para nós. Não é para vivermos para nós, mas é para vivermos para o outro. Pois isso é o que significa amar o próximo como a nós mesmos.
E Deus deseja que nós aprendamos acerca dessas coisas. Então, precisamos olhar nessa perspectiva de Deus e abandonar esse sincretismo, esse ensinamento de homem, que é ensinamento do diabo, que não traduz a vontade de Deus para nós. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada de crescimento, amadurecimento e entendimento de sua vontade. Então, graça e paz sobre a tua vida, reflita sobre essas coisas, pense sobre essas coisas, e aí eu te aguardo na próxima aula. Mas diga-me uma coisa, se está gostando, se está aprendendo alguma coisa, se está levando você a refletir e a olhar e a ler a Bíblia numa perspectiva diferente, então curta o canal, compartilhe isso no Face, nas mídias sociais. Compartilhe para que outras pessoas possam ver, ouvir e entender da vontade de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos conduza nessa jornada de crescimento, amadurecimento e de aprendizagem. Porque esse tempo aqui com vocês, embora não encontrando pessoalmente, mas trocando mensagens, tudo, é que nos edifica, que nos ensina. Quizá pudéssemos estar pessoalmente discutindo essas coisas. Que o Senhor nos conceda a graça de viver sua vontade e andar segundo o seu querer. Então Deus te abençoe e te conduza nessa jornada de crescimento e amadurecimento. Amém.